As principais características do ensaio de impacto é que ele é um teste que consiste em submeter uma amostra a um impacto a partir de um pêndulo. Eu vou mostrar a imagem do pêndulo aqui na apresentação maior. Aqui, essa imagem é a exemplificação. A gente tem um pêndulo que é submetido por um martelo e a gente posiciona o corpo de prova no centro desse pêndulo e faz o teste de acordo com a altura. Aí a gente tem que saber a altura máxima que esse corpo de prova vai suportar o impacto. A gente faz o teste. Sobre a aplicação. O teste de impacto é amplamente utilizado na avaliação de sensibilidade dos materiais, porém sua relevância e interpretação são limitadas, pois por esse motivo o teste deve ser limitado à comparação de materiais testados nas mesmas condições. Os componentes de tensão triaxial da amostra durante o teste não podem ser medidos de forma satisfatória, pois depende de vários fatores. Desta forma, não é possível relacionar a energia absorvida pela amostra com o comportamento do metal a nenhum choque que só ocorreria se toda a peça fosse testada em condições de operação. Ou seja, por se tratar de um corpo de prova, ou seja, uma pequena parte do material, não dá para ter um resultado 100%, porque você está testando apenas uma parte daquele material. Os corpos de prova. Os corpos de prova para o ensaio mecânico de impacto são geralmente divididos entre dois tipos, sendo eles o corpo de prova de Sharp e o corpo de prova de ISOD, especificados pela norma ASTM E23. Aqui temos as exemplificações dos corpos de prova. Aqui nós temos um corpo de prova do tipo Sharpie, de seção quadrada. E aqui temos uma fenda que vai fazer o encaixe na hora. Corpo de prova Sharp. As amostras Sharp são classificadas como tipo A, B e C, 10 mm² e 55 de comprimento, com incisões no centro da amostra. O tipo A tem um recorte em formato de V, o tipo B tem um formato de buraco de fechadura e o tipo C tem um formato de U. Os espécies Sharp são simplesmente suportados centralmente. A distância entre os suportes é de 40 mm. Eu vou voltar na imagem, porque na imagem tem o tipo A, B e C. Aqui um corte em V, aqui o corte em U e Em fechadura. e fechadura. O corpo de prova de ISOD. O corpo de prova ISOD tem seção quadrada de 10 mm, comprimento de 75 mm, entalhe a uma distância de 28 mm de uma das extremidades, em forma de V. É engastado na sua parte maior e o entalhe fica próximo ao ponto de engaste. Corpo de prova entalhes. Os corpos de provas em talhes mais agudos ou mais profundos, como é o caso dos corpos ISOD e Sharpie tipo A, são utilizados para amostras a diferença de energias absorvidas dos ensaios de materiais mais dúcteis, pois têm a tendência de propiciar fraturas frágeis. Para ensaios de materiais frágeis, como é o caso do ferro fundido, e de materiais sob pressão, os corpos de prova geralmente não necessitam do entalhe. A usinagem do entalhe pode ser feita por meio de brochadeira plana ou fresadora, e seu perfil deve ser controlado por um projetor de perfil.
Corpos de prova reduzidos. No caso de materiais cujas dimensões não permitem a confecção de corpos de prova normais, é possível retirar os corpos de prova reduzidos que constam do método E23 da ASTM. Aqui temos os exemplos dos corpos de prova reduzido, que tem diferenças de dimensões. Se vocês analisarem que o outro tem 10 centímetros de seção, esse daqui vai ter uma seção bem menor. E, no geral, é isso. Sobre a retirada dos corpos de prova, as normas especificam o local de retirada dos corpos de prova, sua orientação e a direção para a confecção do entalhe, que implicam alterações significativas nos resultados do ensaio. Preparação para o ensaio. Alguns cuidados devem ser tomados quando da execução do ensaio de impacto. Por exemplo, antes do início do ensaio, a máquina deve ser verificada por meio de uma oscilação livre do pêndulo, de modo que o pêndulo liberado, em queda livre, indique uma energia nula no mostrador da máquina. Se após esse procedimento o mostrador registrar algum valor de energia, esse valor deve ser subtraído do resultado obtido durante o ensaio com o corpo de prova. A aferição da máquina é feita segundo os requisitos completos apresentados pela norma E23. Sobre a temperatura. Os ensaios de impacto são normalmente especificados para baixas temperaturas, porém podem ser realizados também sob temperaturas ambientes ou até sob temperaturas superiores à do ambiente. No caso de baixa temperatura, utiliza-se água ou gelo seco, solventes orgânicos ou nitrogênio líquido ou gases frios, nos quais os corpos de prova devem ser mantidos sob temperatura especificada por no mínimo 5 minutos em meio ao líquido e 60 minutos em meio gasoso. Os corpos de prova a serem ensaiados sob temperaturas elevadas devem, de preferência, ser imersos em óleo agitado ou em um banho líquido adequado, onde devem ser mantidos pelo menos 10 minutos antes do ensaio. Em caso de utilização de forno, os corpos de prova devem permanecer no forno pelo menos durante 60 minutos antes de ensaiar. Temperatura de transição. A temperatura de transição é bastante influenciada pelo tamanho do corpo de prova, geometria do entalhe, composição química do metal e também grão ferrítico. Os metais de estruturas cúbicas de faces centradas, CFC, como por exemplo os aços inoxidáveis, austênicos, oferecem maior resistência à fratura por clivagem e por isso não apresentam mudança brusca de comportamento. Você pulou influência, Gabriel. Equipamento. Não, mas antes de temperatura de transição tem influência. Apareceu. Existe influência da temperatura. Existe uma faixa de temperatura denominada temperatura de transição, em que a energia absorvida cai apreciavelmente, em especial nos metais sistema cúbico de corpo de prova centrado, CCC, como por exemplo os aços ferríticos. Acima dessa temperatura de transição, os corpos de provas rompem o mecanismo de cisalhamento, requerendo a absorção de maior quantidade de energia, ao passo que abaixo dessa temperatura, o mecanismo de rompimento frágil é de clivagem, onde a absorção de energia é muito menor. Bom, os equipamentos utilizados para esse ensaio são basicamente um pêndulo, que é solto em queda livre de uma altura fixa, um local de apoio para o corpo de prova e um sistema de medição constituído de um mostrador com escala graduada que vai nos permitir determinar a energia absorvida para romper o corpo de prova. A energia absorvida pelo corpo de prova pode ser expressa por quilograma por força, libra por pé ou joule. A calibração das máquinas fala que deve ser feita após o período de 12 meses, mas ela pode ser feita depois de qualquer período que, se tiver alguma dúvida sobre os resultados obtidos. Para avaliar o resultado obtido, nós devemos analisar o valor da energia absorvida nos corpos de prova, que é lido no mostrador da máquina, do percentual de cisalhamento e da expansão lateral. Para considerar os ensaios como aprovados, a gente deve avaliar os valores mínimos aceitáveis na norma de especificação do ensaio. E todas essas informações que a gente falou no trabalho, a gente pegou do site do Senai, na primeira edição,
de 1997, na aba de soldagem. Perdão. É isso. Muito bem, grupo. Também dentro do prazo de apresentação. Alguma dúvida, gente? Quem queira fazer alguma pergunta ao grupo? Não? Então, a gente vai passar para o próximo grupo, tá? Grupo 5, flambagem. Quando tiverem prontos, né? O slide está aparecendo para todo mundo, gente? Tá. Tá aparecendo. Tá. Então pode apresentar, Duda. Bom dia, o nosso ensaio mecânico é a flambagem. O meu grupo é composto por Isadora Miranda, Jéssica Lourenço, Maria Eduarda Coimbra, Nicole Macedo e Vitor Santana. Bom, o que é a flambagem? Duda? Pode passar. Gente, deu um problema no meu microfone. Calma. Vocês estão me ouvindo? O que é a flambagem? Então, sim. Ah, tá. Que bom, então. Pode ir, então. A flambagem é o fenômeno da compressão. Entretanto, ele ocorre especificamente em estruturas verticais, como os pilares. Acontece quando a peça sofre flexão transversalmente devido à compressão axial. A flambagem é considerada uma instabilidade elástica. Assim, a peça pode pegar sua estabilidade sem que o material já tenha atingido a sua tensão de escoamento. Esse colapso ocorrerá sempre na direção do eixo de menor momento de inércia de sua seção transversal. São várias as causas da ocorrência da flambagem. Dentre elas, nós temos a instabilidade de forma, a que fica sujeita a peça quando a carga compressiva atinge um determinado valor, o próprio de cada peça. A falta de retilenibilidade perfeita do eixo da peça, no caso de peças que devam ser retas. A existência de uma pequena que seja excentricidade na atuação da carga compressiva e a falta de homogeneidade perfeita do material de que se constitui a peça. Nós temos 3 tipos de equilíbrio: estável, neutro e instável. O estável é quando a bola desloca ligeiramente de sua posição original de equilíbrio. A bola retornará à sua posição original após retirada da força. O neutro, a bola, ao ser deslocada, ela não move para longe, mas também não retorna à sua posição original. O instável, quando a bola é deslocada, ela não retornará de modo nenhum à sua posição original. Bom dia, eu vou apresentar alguns conceitos. Coluna é um elemento arquitetônico destinado a receber cargas estruturais. Coluna ideal é uma vez que se considera que a coluna não tem imperfeições. Ela é uma coluna ideal. O índice de esbeltez é um parâmetro que busca avaliar o quão suscetível a barra comprimida é em relação ao efeito de flambagem. Já a flambagem é um fenômeno que ocorre nas peças submetidas a um esforço de compressão axial. E uma estrutura estável é quando o número de restrições é igual ao número de equações da estática. E já uma estrutura instável é quando a estrutura pode vir a ter movimentos de corpo rígido sem deformação dos elementos. Bom dia, eu vou falar sobre a finalidade do nosso ensaio. O ensaio de flambagem possui como finalidade determinar a carga crítica, dimensionar as seções atuantes dessa carga, além de tentar compreender os efeitos causados na flambagem por meio dos tipos das vinculações sofridas. Aí eu coloquei aqui
é o conceito da carga crítica. A carga crítica é uma carga axial máxima que em uma determinada estrutura pode aguentar até que ocorra o processo da flambagem. E aqui do lado eu coloquei uma imagem que está representando um objeto que sofreu a flambagem. Bom, nós temos 4 tipos de flambagem. A flambagem elástica, que é quando ocorre a ruptura do material na fase elástica dele. A flambagem inelástica, que é quando a falha ocorre fora da fase elástica. A flambagem global, que é quando ocorre na estrutura, gerando um efeito de flexão. E a flambagem local, que ocorre na seção da estrutura, sendo assim ela é localizada, podendo gerar flexão e torção. Bom, o sistema mecânico estruturais em geral, quando são submetidos a carregamento, pode falhar de várias formas, o que vai depender do material usado, do tipo de estrutura, das condições de apoio, entre outras condições. Os elementos comprimidos e esbeltos sujeitos a uma força axial de compreensão são chamados de coluna e deflexão lateral que sofre a chamada de flambagem. Em geral, a flambagem leva a uma falha repentina e dramática da estrutura. Aí a gente tem um videozinho simples para exemplificar. Muito bem, grupo. Ficou dentro do prazo. Alguma pergunta, gente, para o grupo? Vamos para o próximo. Grupo 6, cisalhamento. Pode preparar aí, grupo 6. Grupo 6. Só um minuto, Glossimar. Ok. Apresentando. Sim. Tá. Desculpa a demora do celular, eu teve um problema quando eu fui abrir o arquivo. Ok, sem problemas. Bom dia, gente. Nós vamos falar do ensaio de cisalhamento. O nosso grupo ele é formado pela Analice, pela Ana Carolina, Camila, eu, Isabela e Tamires. O ensaio de cisalhamento, provavelmente, todos nós já praticamos na nossa vida.
e a gente nem percebe. Quando a gente corta um tecido, ou a gente fatia um pedaço de queijo, nós estamos praticando cisalhamento. No caso dos metais, a gente pratica o cisalhamento com algumas tesouras, prensas ou alguma coisa. Quando ocorre esse corte, essas partes elas se movimentam de forma paralela uma sobre a outra e elas se separam. Isso é o cisalhamento. Vou falar um pouco sobre a força que produz cisalhamento. Quando nós estudamos os ensaios de tração e de compressão, a gente ficou sabendo que a força aplicada sobre esses corpos de prova, eles atuam ao longo de um eixo longitudinal do corpo. O caso do cisalhamento, a força é aplicada ao corpo na direção perpendicular ao seu eixo longitudinal. Essa força cortante, ela é aplicada no plano da seção transversal, que é o plano de tensão, e ela provoca esse cisalhamento. E como resposta a esse esforço cortante, esse material ele desenvolve em cada um dos pontos da sua seção transversal uma reação que a gente pode chamar de resistência a cisalhamento. A resistência de um material ao cisalhamento dentro de uma determinada situação, ela pode ser determinada por esse ensaio de cisalhamento, que é o que a gente vai falar. E, no caso, o ensaio de cisalhamento, ele basicamente consiste na aplicação de uma força perpendicular a esse eixo longitudinal do corpo, onde a força aplicada no plano da seção transversal ela é chamada de cortante. Quando reage a essa força, o material ele vai criar uma seção transversal a essa resistência a cisalhamento, e é essa resistência que a gente pode determinar através desse ensaio. E também podemos buscar a medição da deformação sofrida por esse eixo. De acordo com o que foi apresentado nessa figurinha aqui, eu acho que vai ser mais fácil para vocês entenderem. Normalmente, esses ensaios são utilizar 3 tipos de materiais, sendo eles materiais rígidos, adesivos e compósitos. Sendo que esses materiais adesivos e compostos, o objetivo é forçar que as camadas em direções opostas com a finalidade de deslizá-las uma sobre a outra. E a gente pode então testar essa resistência das camadas laminadas e juntas. No caso, o dispositivo ele é fixado na máquina de ensaio e os rebites são os parafusos e os pinos, eles são inseridos entre as partes móveis e quando se aplica essa tensão de tração ou compressão do dispositivo, é transmitida essa força cortante, a seção transversal do produto ensaiado, e no decorrer do ensaio essa força vai ser elevada até que ocorra a ruptura do corpo. E no ensaio, normalmente, determina-se somente a tensão de cisalhamento, que, no caso, é o valor que provoca essa força. É no valor da força que provoca essa ruptura na seção transversal do ensaio. Como a gente pode ter observado algumas vezes também, alguns ensaios que... Não sei se chegou a ocorrer com vocês. No primeiro ano, o Ludiane fazia bastante com a gente esses tipos de ensaio. E algumas vezes podem ter passado no laboratório de ensaios e provavelmente deve ter visto alguma coisa parecida. Pode passar, Ana. Obrigada. Peraí, que eu não tô conseguindo passar a próxima página, não sei o que tá acontecendo. Gente, eu não tenho acesso a mexer. Professora, como que eu paro de compartilhar? Porque eu não tô conseguindo. Parece que alguém pegou o meu acesso. Uai, tem Você quer que eu apresente? Tem como eu se apresentar? Porque eu não sei como, eu acho que eu não tô permitida mexer no meu próprio apresentação. Vou tentar aqui, peraí. Tá, para tirar de compartilhar, vai lá em cima, na barra superior, tem uma telinha com a setinha ou um xizinho. Aí se tiver um xizinho, então, você para eu de não compartilhar. consigo mexer em nada. Eu tô presa nessa tela que vocês estão vendo. Aí agora entrou a minha página? Sim. Aí aqui para mim apareceu. Pronto. Deve ser algum bug do programa. Bom, as normas para fazer esse ensaio geralmente não tem. Elas não são específicas para o corpo de prova.
Mas no caso do compósitos e dos adesivos, existem diversas normas ASTM e ISO, que normalizam o estudo do procedimentos do ensaio em matriz polimétrica ASTM D4 4255, de conjuntos rígidos ASTM C 273 e a ISO 4597, da iluminação do compósito ASTM D732, da decação do adesivo em plásticos, metais ou até em madeiras, ASTM D905 e D1002, D3528. Eu esqueci de falar que, em geral, não há normas técnicas para especificar os corpos de prova. Mas quando a empresa for fazer, ela mesma cria um procedimento para conseguir fazer esse ensaio. Pode passar. Para realizar o ensaio, pode ser utilizada a máquina universal de ensaios. Aí a gente adapta alguns dispositivos e acessórios em função do ensaio de cisalhamento. A máquina pode ser tanto hidráulica como eletromecânica, mas a mais adequada para esse ensaio é a eletromecânica, porque com ela você tem um controle maior da velocidade. E o resultado pode ser influenciado por altas velocidades de aplicação de carga. Então, a aplicação deve ser lenta e controlada. Por isso que a eletromecânica é mais adequada, porque você consegue ter um controle maior disso. O ensaio de cisalhamento é usado também para medir a força de ligação de adesivos quando são forçados a deslizar entre duas chapas coladas uma sobre a outra. Em geral, no ensaio, duas chapas são sobrepostas e são unidas pelo adesivo, que são tracionados causando uma tensão de cisalhamento na junta. A força aplicada para tracionar os corpos aumenta linearmente durante o ensaio, até a ruptura da união. Os dados de carga e deslocamento são medidos para a construção de um gráfico. Durante o ensaio, é preciso garantir que a força de tração seja aplicada perpendicularmente à união ao longo de todo o ensaio. Então, a posição da junta sobreposta não pode variar e também deve garantir que não haja escorregamento da fixação da chapa na máquina. Gente, eu tô com um probleminha aqui. Eu não tô conseguindo ver o slide. Já é a parte de compósitos? Sim, também. Então, para os compostos, laminados são fixados entre a barra de fixação, que, quando tracionados, distribuem uma tensão cisalhante nos laminados. A figura que está do lado do slide é um exemplo dos equipamentos que podem ser utilizados para o ensaio de laminados, bastante aplicado para matrizes polimétricas, com fibras orientadas paralela ou perpendicularmente em relação às barras de fixação. Um extensômetro, fixado estrategicamente no corpo de prova, faz as medições das deformações sofridas durante o ensaio. Assim, é possível determinar a curva tensão-deformação do laminado. Os resultados dos ensaios fornecem informações comparativas sobre a qualidade da preparação do laminado, o empilhamento das camadas, a porosidade e os defeitos do compósito e parâmetros externos em geral. Obrigada. É isso, Clocimar.
também dentro do prazo. Parabéns aos grupos que apresentaram. E aí eu queria fazer algumas considerações, tá? Até porque alguns conceitos a gente ainda não estudou, né? Então eu queria parabenizar o grupo por ter tentado, né, buscar mais informações a respeito de ensaios, né, como a flambagem, o impacto, a dureza, a fadiga, né, ter tentado buscar, né, teve outros ensaios também, a torção, mais informação a respeito, teve alguns grupos que me procuraram, né, para falar sobre isso, tá? E eu queria reforçar, tá, para os próximos, para não igual os grupos que apresentaram agora, não apresentaram fórmulas, né, tentaram explicar o procedimento do ensaio, tá? É justamente isso que eu quero. Com relação ao ensaio de fadiga, torção e dureza, eu comentei no vídeo que eu passei para vocês, né, que aí eu expliquei com relação a alguns detalhes, né, complementares a esses ensaios, tá? E esses de agora também vou dar algum complemento, tá? Esse ensaio de impacto, né, que os meninos apresentaram, ele serve para medir a tenacidade, tá? Que é, na verdade, a energia, a quantidade de energia que o material ele consegue absorver durante essa força desse impacto. Então, o que acontece nesse ensaio que é feito? A gente pega um material, tá? E com o martelo vai batendo nele e vai medindo essa quantidade de energia, tá? A gente faz um entalhe nele para ver essas regiões, né, de maior fratura e tudo mais, né? Como foi apresentado, tem vários formatos de corpo de prova, né? Vários recortes que a gente faz nesse corpo de prova para fazer essas medidas, tá? No ensaio de flambagem, esse é um ensaio que ele basicamente é uma mistura do ensaio de compressão, que vai ser apresentado semana que vem. Não, o ensaio de compressão nem coloquei, enfim. Mas o ensaio de compressão, vocês já estão bem familiarizados com ele, né? Porque nos ensaios que a gente faz com concreto, né? É um ensaio de compressão, onde a gente põe o corpo de prova, né, naquela máquina que tem lá no laboratório de materiais. E aí a gente pressiona o material, né? A flambagem, ela ocorre, ele é um fenômeno da compressão, tá? O que acontece que os meninos mostraram aí, né, em um vídeo, né, em que mostra justamente pegando uma régua, né? Enfim, vou pegar um papel aqui, né? Uma régua, e aí ao comprimir a régua, ela flamba para o lado em que ela tem uma inércia menor, né? Então, isso aí, né? A flambagem é um exemplo claro, né? De que a gente precisa saber as propriedades geométricas da seção transversal do material para a gente saber essa tendência, né? Do material de flambar, né? Então, isso ocorre muito em pilares ou colunas, como o grupo mencionou, tá? E isso está muito ligado ao equilíbrio, tá? E o equilíbrio nada mais é do que uma peça ela conseguir voltar para a sua posição original, que foi o exemplo das meninas, né? Da esfera dentro de uma face, né, de um oca, né, se eu tô num buraco, coloco a esfera e movo essa esfera ela vai tentar se deslocar, mas ela vai voltar para a sua posição inicial, né? Então isso é um equilíbrio que a gente chama de equilíbrio estático, né? Então se eu aplico uma força, né, e esse material ele se desloca e eu tiro essa força, ele volta para a sua posição original. E aí, o equilíbrio instável,
né, seria o momento em que essa peça ela não consegue voltar para a sua posição original, né? Então, se eu faço a deformação e tiro a deformação, né, a força, ele não consegue voltar para o seu estado inicial. Então, isso é um equilíbrio instável. E aí, isso é o que a gente falou em equilíbrios, que eu tinha comentado para vocês, quando começou a matéria de equilíbrio, né, condições de equilíbrio, enfim. A gente não quer que a nossa estrutura, a nossa peça, ela fique num equilíbrio instável. Eu não quero que o meu pilar, por exemplo, né, minha coluna, né, a coluna que ela fica na posição vertical, eu não quero que minha coluna fique assim, né, no chão, né, enfim. Eu não quero que uma força, né, quando eu aplicar uma força, esse elemento não aguente e venha a ruir, ou a deslocar muito e não voltar para a sua posição inicial. Então, isso é ruim. Então, a gente não quer instabilidade, a gente quer estabilidade, tá? A gente quer o equilíbrio estável. Então, a flambagem, ela vem desse princípio, tá? A gente tem uma força máxima que esse material ele consegue alcançar, né, de forma reta, de forma estável, tá? Que é o limite máximo, que é a força crítica que o grupo falou, né, mencionou. E após essa força crítica, esse material ele entra em instabilidade. Então, não é o que a gente deseja, tá? Então, a gente vai projetar até prevendo essa carga crítica, tá? E aí, foi bem colocado pelo grupo, né, a questão das condições, né, que afetam essa flambagem, né? Além da força crítica, o material ser reto, a excentricidade, as condições de contorno. O que seriam essas condições de contorno? Seriam as condições de apoio desse pilar, tá? Então, como as vigas têm apoios, os pilares também têm, tá? Então, isso também afeta no comportamento da flambagem, tá? Uma outra coisa, uma observação, né, que eu queria... Uma pergunta que eu queria fazer. Vocês conhecem o material 100% reto? Perfeitamente reto? Alguém já viu isso? Perfeitamente reto? Não. Não, né? Porque não existe, tá? Então, assim, a gente sempre... O que seria a excentricidade que elas falaram, né? A excentricidade seria um ponto, um deslocamento da força em relação ao centro de gravidade, tá? A gente estudou o centro de gravidade, o CG, né? Que é o centro, né, de massa desse material, né? O centroide desse material, né? E aí, o ideal seria que a carga fosse aplicada nesse ponto, que é o ponto que vai trazer estabilidade para a peça. Mas, infelizmente, a gente não consegue aplicar essa carga no meio do CG. O que acontece é que ela fica aplicada em um certo deslocamento desse ponto, que a gente chama de excentricidade, tá? Então, isso é algo que vai, né, tendenciar a flambagem, né? Vai provocar essa flambagem, né? Que é justamente essa curvatura da peça, tá? Então, é algo super interessante que a gente vai estudar mais aprofundadamente, tá? Eu vou aprofundar esses estudos, tá? Na engenharia, a gente estuda muito esse problema de flambagem em peças que tem uma esbeltez elevada, tá? Esbeltez seria Alguém sabe o que é uma pessoa esbelta? Só para vocês associarem o que é esbeltez. Alguém sabe o que é uma pessoa esbelta? Quando eu falo assim, fulano é muito esbelto. Uma pessoa bonita. Hã? Uma pessoa bonita? Bonita? Atraente? Uma pessoa alta, forte? Uma pessoa alta, exato. Alta e não é nem gorda, mas ela é alta, né? Uma pessoa
esbelta, né? Uma pessoa alta e um pouco magra, né? Digamos assim. Elegante. A esbelteza ela está relacionada com isso, né? Com a altura do elemento e a sua... se ela é muito robusta, ou seja, se ela tem a seção muito elevada ou muito pequena, tá? Eu vou explicar isso melhor nessas aulas de flambagem. Mas a ideia é essa, né? Quanto mais o elemento for alto e for muito esbelto, muito fininho, né? Vai tendenciar a flambagem. Vai ser mais suscetível à flambagem. A flambagem vai se tornar mais fácil, tá? Então, peças como madeira e aço são... essa flambagem é bem recorrente, tá? Mas concreto também ocorre esse fenômeno de flambagem, tá? Tem muitas coisas que a gente vê em edifícios aí, tá? De concreto armado, né? Que provam a existência da flambagem, tá? Apesar da gente perceber que é um elemento robusto, né? Um elemento mais rechofudo, mas a gente percebe também esse fenômeno ocorrendo nessas peças, tá? Então, é um problema muito recorrente, é um problema bem grave que a gente, quando a gente dimensiona essas peças de coluna, a gente tem uma preocupação com esses elementos. E a gente vai ver isso aprofundado, eu vou mostrar até um ensaio em que a gente consegue ver essa curvatura, né, do elemento quando está sendo comprimido, tá? E aí é uma coluna real mesmo, que isso a gente vê. Nesses corpos de prova de concreto, a gente não consegue ter essa sutileza dessa curvatura, enfim, até mesmo porque é um corpo de prova muito robusto, muito curtinho, né? E aí a gente só vê mesmo aquele efeito da compressão nesse material, né? A gente vê aquela ruptura, tá? O outro ensaio que foi falado foi o cisalhamento, né? Explicaram muito bem essa parte de cisalhamento, né? Eu também já entrei nesse assunto, né? A gente está nesse capítulo, né, de cisalhamento, e as meninas mostraram outros ensaios, né? Que eu acabei mostrando o ensaio que a gente faz em parafusos, né? Que o parafuso, quando liga dois materiais, né, duas chapas, né, para ligar essas duas chapas a gente usa parafuso, né, a gente tem uma tendência de corte no elemento de parafuso, tá? Então, a gente tem muitos ensaios nessa área, mas tem também, né, ensaios onde a gente vê, né, esses compósitos, né, o que seriam esses compósitos, né? Seria a combinação, né, de vários elementos, tá? Que eles são colados, né? A sua lâmina vai colando lâminas sobre ele, né? E aí a gente vê, né, o quanto essa cola, né, ela consegue resistir, né, a esse cisalhamento, tá? Então, é muito importante nessa área, né, para caracterizar, né, esses materiais, tá? Então, esse cisalhamento é extremamente importante, tá? A gente tem aquela máquina que eles mostraram muito bem, né, que faz justamente essa tendência. E elas falaram de um elemento, né, que se eu não me engano, eu não lembro se os outros grupos falaram, mas comentaram a respeito de um medidor de deformação, tá? Que é o extensômetro. E é um elemento, assim, dependendo do material, tá? É um equipamento eletrônico, eu vou mostrar depois na próxima aula. É um elemento eletrônico, tá? Dependendo do material, é bem pequenininho, bem frágil, que a gente cola no material, que através da sua resistência, né? Depois a gente entra melhor em detalhe, ele consegue medir a deformação desse material, tá? Então ele consegue perceber essas variações, né, que a gente já viu que são variações muito pequenas, tá? São variações extremamente pequenas. Então ele consegue, como ele é um material, um equipamento muito sensível, qualquer uma dessas variações ele consegue detectar e ele passa para o computador, tá? E aí a gente consegue pegar esses resultados e traçar a nossa curva, né, que é a curva de tensão e deformação.
Lembrando que a deformação no cisalhamento é uma distorção, tá? Então, a gente consegue medir essa distorção aí da seção, tá? Então, no cisalhamento, a gente vai obter um gráfico de tensão e distorção, tá? Na tração, a gente obtém esse ensaio tensão e deformação, que é uma deformação linear, tá? Depois, tá? Eu vou mostrar esses equipamentos, uma imagenzinha desses tensômetros. Nós temos também um medidor de deslocamento, tá? Que ele é uma agulha que consegue medir qualquer deslocamento, ok? Também é muito importante em ensaios, tá? E vocês, né, como o próprio grupo viu, já deve ter visto esse ensaio de cisalhamento, né, no laboratório, né, mesmo sem saber exatamente o que era, mas já viu isso em algum momento nesses ensaios, tá? Bom, só queria ressaltar essas coisas, né, os grupos apresentaram da melhor forma possível, tá? Muito bem, tá? Parabéns a todos aí, tá? E dúvidas que vocês queiram tirar, perguntar a respeito? Não? Então, ó, semana que vem é o último dia da nossa aula e também os últimos dias das apresentações. Então, na semana que vem, nós temos o grupo 7, tração, e o grupo 8, flexão, tá? Então, nós temos aí esses dois últimos grupos, tá? Então, por hoje é só. Então, boa semana para vocês. Bom dia, bom resto de dia para vocês, tá? Até mais. Qualquer dúvida também a respeito da lista, gente, que vocês queiram tirar,